O Landim disse no lançamento de campanha, em alto e bom tom, que se o Dunche não for eleito presidente do Flamengo, o próximo triênio, o estádio não sai. E aí eu pergunto, faz sentido isso? Será que de fato os outros candidatos não vão ter interesse em erguer o estádio? Hoje, o maior objeto de desejo da torcida do Flamengo? É justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo. Mas, antes de seguir com esse vídeo, eu venho pedir sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição, assim como o like, porque aí o YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui para um número maior de pessoas. Então, peço sua ajuda com o like. E claro, comente aqui se você concorda, se você não concorda, se você tem um ponto de vista diferente, se gostou ou não do conteúdo. Interaja. O importante é interagir. E claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Bom, voltando à temática aqui do vídeo, o Landim disse no lançamento de campanha do Dunche, seu candidato para a presidência do Flamengo, candidato que o Landim está apoiando, ele disse que se não for o Dunche o eleito nesse pleito de final de ano, o Flamengo, o outro candidato, qualquer ele que assuma, não vai construir o estádio do Flamengo. Ele tem plena certeza disso. E aí o questionamento que eu faço é se faz sentido. E para a gente responder esse questionamento, a gente vai aí percorrer e fazer uma breve análise das entrevistas que os candidatos rivais, os candidatos de oposição, vêm dando sobre o estádio. E eu vou concentrar em dois deles, que para mim são os principais candidatos de oposição. O BAP, os outros seriam o Maurício Gomes de Mato e o Valim, mais precisamente o BAP. Bom, nem o Valim, nem o BAP, nem o Maurício Gomes de Mato e nenhum candidato que eu tenho visto aí nos podcasts, eles se colocaram contra a campanha, a construção do estádio. Até porque eu entendo que, antes de mais nada, eles são flamenguistas, né? E é muito difícil você encontrar um flamenguista que não queira ter seu estádio, né? Um estádio personalizado ali, com uma acústica melhor, alguma coisa, não que o Maracanã não seja identificado com o Flamengo, mas aquela coisa sua, né? E todos eles são flamenguistas. Então eu acho difícil não ter esse desejo também, porque você é flamenguista, sabe o que eu estou falando, e quem não é, pode não entender necessariamente, mas o flamenguista tem esse anseio pelo estádio. Então isso é comum a todos, eu acho, pelo que eu tenho visto nas entrevistas, ninguém se opõe a isso. O que acontece, e a gente não pode confundir com não querer construir o estádio, eu acho que o Flamengo, por ter sido o clube que deu exemplo e iniciou uma reestruturação no futebol brasileiro, não pode esquecer o sacrifício que foi chegar aqui. E por que não pode esquecer? Porque isso vai fazer com que a gente não nos permitamos voltar para onde a gente já saiu, que é um clube desorganizado, desestruturado do ponto de vista financeiro. E eu tenho visto a entrevista dos outros candidatos e todos eles têm essa preocupação de construir o estádio, mas sem colocar em risco a capacidade de investimento no futebol. E esse é um ponto importante se nós formos analisar o estádio não do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista também da geração de receitas. Porque hoje, uma das coisas que mais geram receitas são as premiações esportivas. Se você constrói o estádio e você deixa de ter um time competitivo, o que vai acontecer? Você vai começar a deixar de arrecadar receitas. E se você deixar de arrecadar receitas no momento que você mais está precisando de fluxo de caixa, é uma combinação aí que não bate, que não é benéfica para o Flamengo. Então eu tenho visto nas entrevistas, e inclusive na última entrevista que eu vi do BAP, que ele tem uma preocupação em aumentar a geração de receitas, melhorar a rentabilidade para que você tenha um fluxo de caixa nesse sentido. E uma coisa que ele fala precisamente, e todos os outros candidatos falam também, para ser muito justo, o Maurício Gomes de Mato
e o Valim é que o Flamengo não pode fazer uma aventura, se aventurar. E usa um exemplo do Corinthians, né? Que o Corinthians, no início da década passada, ele estava num momento muito bom, muito comparado com o Flamengo em termos de pujança financeira, e meteu os pés pela mão com o estádio da Arena, de Itaquera, agora Neoquímica Arena, onde não teve um estudo, não teve nenhum um planejamento estratégico de alavancar receitas. Tudo foi feito mesmo nas coxas. Porque a prefeitura vai dar créditos em impostos. Porque isso, aquilo, outro. Mas não viram como que iam monetizar todo esse plano, em que momento iam monetizar. E o que alguns candidatos estão falando, estão sendo reticentes, inclusive o BAP tem sido muito mais específico nisso, é que ele tem um plano sim para construir estádio, mas vai fazer da maneira responsável. De novo, não só ele. Eu falo BAP porque ele tem se destacado mais, na minha opinião. Ele é a oposição mais... a maior oposição ao grupo do Landim agora. Ele é a oposição mais forte, que carrega mais votos pelas pesquisas, inclusive ele está na frente. Então tem se destacado indo mais a podcast. Mas os outros também falam isso, que é preciso construir com responsabilidade. Me preocupa um pouco a questão do Landim, que ele já discorreu sobre um plano, já fiz um vídeo sobre isso, mas ele se aprofunda pouco nesse sentido e parece agora tentando usar a questão do estádio para fazer campanha. Por isso eu coloquei aqui na capa do vídeo, a construção do estádio é uma peça de campanha, porque parece que nesse momento está sendo usada nesse contexto e nesse sentido, de cunho eleitoral. Mas eu particularmente não acho que nenhum dos candidatos não tenham a intenção de construir o estádio. Está muito claro nas entrevistas, nos podcasts que cada um tem ido, que o estádio é uma das pautas principais dos seus projetos no próximo triênio do Flamengo. No entanto, e isso é bom que o flamenguista entenda, porque é uma coisa positiva, todos eles reforçam que não podem fazer o estádio correndo o risco de restringir a capacidade de investimento no time de futebol. Ou seja, de acontecer, por exemplo, aconteceu com o São Paulo na década de 70, que ficou um bom tempo sem conquistar títulos, no final da década de 60, início da década de 70, não sei precisar, mas que ficou um bom tempo sem conquistar títulos justamente pela construção do Morumbi. E o Corinthians, pelo que está passando, teve a Arena Itaquera, poxa, muito bacana, a torcida corintiana se identifica, mas o Corinthians virou o que virou, um clube super endividado, sem a menor condição ou a menor ideia de quando vai conseguir equacionar essas dívidas. Claro que tem a ver também com uma questão de gestão ao longo de anos, né, que vem gestões temerárias. Mas a questão do estádio foi um ponto importante para colocar o Corinthians hoje como ele está. Né? Há anos, desde quando construiu o estádio, o Corinthians perdeu sua capacidade de investimento e virou um clube totalmente endividado. E o Flamengo não pode passar por isso, até porque não há necessidade. Bem ou mal, a gente tem o Maracanã, que é o maior estádio, ou o estádio mais simbólico do planeta, né? Então, não é que eu seja contra a construção do estádio, muito pelo contrário, eu sou flamenguista e sou extremamente a favor. Eu entendo que o Flamengo tem toda a capacidade financeira para tal, já passou da hora, só que isso tem que ser feito com responsabilidade. E o que todas as chapas têm pregado nas entrevistas que têm ido, primeiro, que o estádio é uma pauta extremamente importante, até porque você já comprou o terreno, gente. Você tem um prazo com a prefeitura, não dá mais para devolver o terreno. Olha aqui, prefeitura, não quero mais não, devolve. Não é assim que a roda anda, não. Não é assim que funciona. Você já assumiu o compromisso, você já desembolsou por esse terreno, já pagou, já saiu o dinheiro, já está no caixa da prefeitura. Não tem, me devolve o dinheiro. Não existe isso. E mais do que isso, você tem um prazo de 5 anos que podem ser prorrogados sim, mas inicialmente você tem um prazo de 5 anos para construir o estádio. Então, não está mais em pauta a questão da construção do estádio ou não. O que está em pauta é a construção de forma responsável, sem penalizar o Flamengo, sem fazer de uma forma aventureira. E é isso que eu tenho visto todas as campanhas, todos os candidatos pregarem. O do Landim, claro, tem defendido exaustivamente a questão do estádio, porque está usando isso como uma bandeira de campanha.
mas ele não tem aprofundado da maneira que vai fazer isso. Talvez o faça assim que terminar as eleições, tenha um plano mais detalhado e não tenha compartilhado, mas no momento não fez de detalhar qual é o plano. E eu digo ele em detrimento dos outros, porque ele está na gestão, ele tem mais detalhes das informações, dos acordos, deve ter ou deveria ter mais detalhe, um estudo prévio para apresentar um plano de construção de estádio e financiamento. Mas enfim, respondendo, eu entendo que essa afirmação do Rodolfo Landim na campanha no lançamento de campanha do Dunst para a presidência, nada mais passa de peça de campanha, porque eu acredito realmente que todos os candidatos eles estão comprometidos, engajados em construir esse estádio. E eu fico muito, não vou dizer tranquilo, mas mais, em bom termo, mais de boa, sabendo que esses candidatos estão prezando muito, estão reforçando muito a questão da construção com responsabilidade, sem se aventurar e muito reforçando a questão de não ser um Corinthians. É muito bom a gente ter os exemplos negativos também. Existe uma frase que os homens sábios aprendem com os erros dos outros, os homens comuns aprendem com seus erros, e os homens não inteligentes, para não dizer outra coisa, não aprendem nem com os erros dos outros. Eu espero que, seja quem for que vença a eleição no Flamengo, seja sábio e aprenda com os erros dos clubes co-irmãos ali do lado, em especial do Corinthians, que virou o que é. E eu não quero que o Flamengo vire de forma alguma o que já foi no passado em termos de administração, gestão financeira. E o flamenguista tem que ter muito cuidado para não desembarcar uma aventura e apoiar. Ok? Bom, mas eu quero saber a sua opinião a respeito, se você concorda, se você não concorda, se você tem um outro ponto de vista, deixe aqui seus comentários, interaja, se inscreva no canal, deixe o like se você gostou do conteúdo, se não gostou, ok, deixa o dislike, mas comenta aqui e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.